quero começar a nossa reflexão hoje trazendo um pequeno vídeo, menos de 30 segundos, de um filósofo brasileiro que eu acredito que a maioria de vocês conhece, é colunista de jornal, é palestrante também, é Luiz Felipe Pondé. Já ouviram falar, né? Um carequinha de óculos. E é um trechinho de uma entrevista que ele deu, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que ele diz. Eu acho que ser perdoado é uma experiência que, para você experimentar o perdão, você precisa ter consciência que você tem culpa. É isso que eu acho que pode libertar uma pessoa. Quando você sabe que você fez alguma coisa errada e quando você percebe que alguém é capaz de lhe perdoar, apesar de que você não merece. Eu entendo assim o perdão. O perdão, de alguma forma, ele está num local diferente da justiça. A justiça é um empate. É você dar à pessoa aquilo que ela merece. Enquanto que o perdão é você dar a uma pessoa aquilo que ela não merece. No sentido de que não é um ato de justiça, é um ato da pessoa que dá o perdão e o ato daquele que recebe, se ele não tem consciência de que ele não merece o perdão, de que ele é culpado, a experiência do perdão nunca vai acontecer. Eu entendo o perdão como uma forma de libertação, inclusive para quem perdoa. Termina meio rápido assim, mas é só um trechinho de uma entrevista, né? Eu pensei nessa maneira como ele aborda isso, porque o nosso tema é uma palavra de perdão hoje. E é interessante as palavras do filósofo. Ele até não se identifica como cristão, ele é filho de um pai católico e de uma mãe judia, mas ele já chegou nos últimos tempos a se declarar como um ateu não praticante, né? Alguém que está beirando a fé, um ateu não praticante. Mas ele tem muita clareza do que realmente significa perdão. Perdão é para quem não merece. Se merece, não é perdão, é justiça. Justiça é um empate, né? Fez algo errado, você repara com a pena, empatou. E é curioso porque, pela boca de um filósofo, Deus nos mostra uma grande verdade bíblica, que perdão não é merecimento. Se tiver merecimento, é justiça. E às vezes a gente se pega dizendo isso, mas fulano não merece perdão, né? Sim, ele não merece. Ele precisa de perdão, mas merecer não merece. Merecimento é justiça. Perdão tem a ver com graça. E aí, para a gente pensar um pouco sobre isso, pensa um pouquinho assim internamente, qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Né? Sem contar o pedido de perdão no culto hoje, que a gente já teve um no momento do culto, né? A Rose fez a confissão, veio o anúncio do perdão. E eu não estou falando também daquelas coisas simples assim que a gente diz, perdão, eu não ouvi o que você disse, né? A gente às vezes usa essa palavra perdão para, perdão, não ouvi direito. Perdão, pisei no seu pé, né? Pensa aí aquela última vez em que você precisou realmente, como a gente diz, colocar o rabinho no meio das pernas e sem tentar se justificar, assumir a culpa que você realmente não merecia e precisou pedir perdão de verdade para alguém. Não é muito fácil a gente ter essa atitude. Como é difícil a gente admitir com fragilidade, com vulnerabilidade, que a gente não merece, que a gente realmente errou feio, não merece, mas pedir perdão. Isso quando você está numa posição de liderança, então, é mais difícil ainda. Um chefe pedir perdão para o subordinado não é coisa fácil. Um professor em sala de aula pedir perdão para um aluno é uma coisa difícil de acontecer. Um pastor para um congregado, mas é necessário. Estar na outra ponta também tem a sua complicação, quando alguém vem para a gente e pede perdão. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante de um pedido realmente sincero. Alguém que vem e diz, olha, realmente eu sou culpado, mas eu preciso de perdão. E a gente percebe que a mensagem central da Bíblia é uma mensagem de perdão. O centro da Bíblia é isso. Perdão de verdade, como aquele que o filósofo nos disse. Perdão sem nenhum merecimento. E hoje a gente está começando a pensar nas últimas palavras de Jesus na cruz. 7 frases que foram ditas com ele já pendurado na cruz, em agonia, antes de ele se entregar. E vocês vão perceber, ao longo desse tempo de quaresma, se vocês puderem participar com a gente, como essas últimas palavras expressam muito bem o que Jesus veio fazer nesse mundo. A primeira
dessas 7 últimas palavras de Jesus, antes dele se entregar, é uma oração. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa essa gente. Quem de vocês assistiu aquele filme que há um tempo, na minha época, né, eu estou ficando velho, na minha época era famoso. Hoje em dia quase ninguém mais lembra, talvez tem outros, né, que surgiram. Mas o filme aquele dirigido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Já viram esse filme? É um filme, talvez nunca antes um filme tinha mostrado assim com tanta crueldade as cenas que as páginas da Bíblia descrevem. Porque uma coisa é a gente ler, né? A gente lê na Bíblia que Jesus foi cuspido, açoitado, né? Arrastado, pregado. A gente conhece a história de ouvir contar. Outra coisa é colocar isso tudo diante dos nossos olhos. Foi muita humilhação. A crucificação era uma pena de morte para humilhar o condenado. Não era simplesmente mata e pronto. Não, é para sofrer, é para a humilhação pegar forte mesmo. A pessoa condenada à cruz, isso não é exclusividade de Jesus, né? Naquele tempo era a pena de morte dos romanos, os crucificados eram levados à cruz sem nenhuma roupa. Pessoa totalmente nua, despida. Isso era para fazer ainda mais aumentar a humilhação, né? A Bíblia conta, que a gente leu hoje, que os soldados romanos repartiram as vestes de Jesus. Então, as vestes dele foram tiradas, os soldados levaram para casa. E ele foi pregado na cruz do Calvário, completamente nu. Lembrando das cenas do filme, tem os soldados, os líderes religiosos que armaram toda aquela situação, os bandidos que foram crucificados e que também escarneciam de Jesus. Um a gente sabe que acabou se arrependendo, mas no começo os 2 estavam xingando, ridicularizando Jesus. Coroa de espinho na cabeça, a violência, deboche. E aí a gente começa a entender para quem Jesus estava pedindo perdão. Pai, perdoa essa gente. Essa gente são os soldados que estavam ali martelando os cravos, que riram, que cuspiram na sua cara. Essa gente são os líderes religiosos que deveriam ser os representantes de Deus junto ao povo, mas não cumpriram bem o seu papel. Essa gente era aquela multidão que assistia a tudo gritando, crucifica, crucifica. Sabendo de tudo isso, é ainda mais difícil imaginar que Jesus pede perdão para essas pessoas. Aqueles que esbofetearam, os que cuspiram, os que tiraram a roupa dele, que açoitaram, que martelaram, martelada atrás de martelada nas suas mãos. Lembrando disso tudo, das cenas fortes que o filme nos ajudou a enxergar, dá a sensação de que Jesus, às vezes, até um pobre coitado que sofreu tudo isso injustamente, calado, como a gente diz, um coitadinho, né? Às vezes vem um sentimento de pena ou até de revolta, mas a Bíblia não trata Jesus como um coitado. Ele dá sinais claros ao longo da história de que, de fato, quem está no controle de toda a situação é ele mesmo. E não os soldados, não os romanos, nem o povo, nem os líderes judeus. É por vontade própria que ele está se entregando. Ele diz para as mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês. Diante de Pilatos, antes da crucificação, Jesus diz com toda clareza, Pilatos, tu não tem autoridade para fazer isso. Ninguém tira a minha vida, eu é que a dou. É eu que estou entregando. Jesus está cumprindo a sua missão enquanto Deus feito gente. Ele veio ao mundo para isso. Na cruz, Jesus ora, conversa com o Pai. Pai, perdoa essa gente, pois eles não sabem o que estão fazendo. E ao falar com o Pai, Jesus está mostrando que ele sabe do plano e está de acordo com o plano. Jesus pede perdão para aqueles que estão fazendo ele sofrer. E é humanamente difícil de imaginar. Quando alguém me faz sofrer, quando alguém me machuca, a tendência é fazer sofrer também, machucar também. Se alguém fez algo contra mim, eu quero a caveira dele, quero a vingança. Mas Jesus pede perdão para quem não merece perdão. Não é à toa que perdão por meio de Jesus é o tema central da Bíblia toda.
Tem muita gente que se perde ao imaginar que o propósito da vida é fazer as pessoas serem melhores. O propósito da Bíblia é fazer as pessoas serem melhores. Às vezes as pessoas imaginam isso. Não, eu vou ler a Bíblia que eu vou ser uma pessoa melhor. Provavelmente você vai ser, mas esse não é o fundamento da Bíblia, nem o propósito. Às vezes, alguns acham que a Bíblia é um manual de moral e de bons costumes, de como ser bonzinho, e aí a gente vai aprender. Mas a intenção da Bíblia toda é revelar o segredo de que existe verdadeiro perdão para quem não merece, no sangue de Jesus. Antes de nascer, antes de Jesus vir ao mundo enquanto ser humano, quando o pai de João Batista cantou alegre pelo nascimento do filho, inspirado por Deus, ele falou da missão do filho, que era o João Batista, e ele disse assim: você, João Batista, anunciará a salvação que virá por meio do perdão dos pecados. Já está lá no cântico do Zacarias, né? Pai do João Batista. Durante o ministério de Jesus, em meio a milagres, curas, pregações, mais de uma vez as pessoas perguntam: mas quem é esse que até perdoa pecados? E ainda depois da ressurreição, quando ele envia os discípulos, Jesus de novo fala que a mensagem central que os discípulos vão levar é de arrependimento para perdão de pecados. Perdão está do começo ao fim. Jesus ensinou a amar os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a pedir por aqueles que nos fazem sofrer. E eu sei, não são palavras fáceis de engolir. A gente tem dificuldade com isso aqui. Na cruz, Jesus nos mostra que o seu ensino não é só de palavras, mas é de atitude. Como a gente é lembrado a cada culto que o nosso amor não deve ser somente de palavras, de conversa. Tem que ser algo prático. Jesus, que sempre falou de perdão, que nos mandou fazer o que a nossa natureza humana não quer fazer, nos seus últimos momentos da cruz, mostra com atitudes bem concretas aquilo que ele sempre ensinou. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Talvez alguns de vocês até podem estar pensando que eu também pensei na primeira leitura. Mas essas pessoas, vamos colocar entre aspas assim, mereciam perdão, porque afinal eles não sabiam o que estavam fazendo. Foi isso que Jesus diz, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está pedindo perdão para elas porque elas são ignorantes, elas não sabem daquilo. Quase parece que elas merecem perdão porque elas não sabiam de fato o que estava acontecendo ali. Mas aí a gente precisa lembrar das palavras, da definição de perdão que o filósofo nos ajudou, né? Perdão é para quem não merece. Se merece, é justiça, não é perdão. Porque a gente tem uma tentação sempre de querer amenizar as coisas. A gente pensa, mas a pessoa até errou. Mas ela não sabia, essa não era a intenção, então a gente ameniza a culpa. Só que erro é erro, pecado é pecado. Aquelas pessoas realmente não sabiam que estavam matando o seu Salvador na cruz, isso eles não sabiam. Só que isso não ameniza a culpa, pelo deboche, pela violência com que eles trataram Jesus. Aquelas pessoas não acreditavam nele, não queriam ouvir Jesus, elas estavam rejeitando a salvação de Deus. A ignorância não faz ninguém merecer perdão. A pessoa ignorante, que não está conhecendo o que está acontecendo, ela precisa ouvir a verdade de Deus, precisa reconhecer que é pecadora e precisa do perdão de Deus. No fim das contas é isso. Vejam só como é que a Bíblia trata de questões parecidas. Já no Antigo Testamento, Levítico, é um livro lá no comecinho da Bíblia, diz assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, a ignorância, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Essa pessoa trará ao sacerdote um carneiro do rebanho, sem defeito, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará expiação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. Mesmo sem intenção, a culpa, e um carneiro era oferecido, essa linguagem aqui, né? Um carneiro como oferta pela culpa, sem defeito. Sabendo ou não, pecando por ignorância ou não, pecado é sempre pecado. E a única maneira da Bíblia de tratar pecado desde o Antigo Testamento é com oferta de sangue. Uma coisa estranha para a nossa cultura. Naquele tempo era o sangue de um animal, no caso o carneiro aqui,
E nós sabemos pela Bíblia que o poder não estava no animal, mas na palavra de Deus que tinha ordenado tudo aquilo. E que tudo aquilo, aquele sistema de ofertas de sangue no Antigo Testamento, Antiga Aliança, aquilo apontava para a oferta maior que iria acontecer ainda na cruz do Calvário, como a gente sabe que já aconteceu. Deus entende que existe diferença entre pecar sem querer e pecar de propósito. Mas a gente precisa entender que nenhum nem outro tem desculpa. Os dois têm perdão. Desculpa não. Outro trechinho fala algo parecido, Números. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou e lhe será perdoado. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, por querer, está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo e a sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, pecado há nas duas situações. Tanto quem vai contra a vontade de Deus sem saber, sem querer, involuntariamente, ou aquele que deliberadamente se opõe a Deus. Ambos têm pecado. E quando Jesus pede perdão na cruz para aqueles que estavam maltratando e ferindo, ele mostra que não é o fato de alguém pecar por querer ou sem querer que vai resultar em perdão. O perdão é dado. O perdão é dado para nós porque existe uma cabra, existe um carneiro, ou na linguagem que a gente mais conhece, existe um cordeiro, que foi oferecido em amor, como oferta de sangue para pagar a culpa dos pecados de todos nós. Tanto dos que pecam sem querer, como daqueles que negam deliberadamente a Deus e que ainda não fazem parte da sua igreja, mas podem fazer parte, se vierem a crer enquanto é tempo. O julgamento de Deus ainda não chegou. Nós vivemos no que a gente chama de tempo da graça, um tempo próprio para arrependimento e para perdão, que é a mensagem da igreja cristã até o fim dos tempos. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, Jesus estava pedindo perdão por aquela gente que estava ali, mas de certa forma estava pedindo perdão por nós também. Jesus não orou só por aqueles que estavam ali, né, matando ele naquele momento. Ele estava pensando em nós. Porque na cruz é o pecado da humanidade toda em cima de Jesus. É o nosso pecado. Não apenas os soldados, não só os líderes religiosos. É nós. A humanidade toda contra Jesus. Mas não é Jesus contra a humanidade. É Jesus a favor de nós. Quando ora por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, Jesus ora por nós também. E aí tem um conselho do Antigo Testamento também, que faz muito sentido nisso que a gente está falando agora, nesse tempo de Quaresma. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto, enquanto é tempo. Que o ímpio, ou seja, aquele que não anda com Deus, abandone o seu mau caminho, e o homem mau abandone os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque esse nosso Deus é rico em perdoar. Esse Deus é rico em perdoar. Para refletir e praticar, como essa atitude de Jesus, essa atitude de perdoar quem não merece, como é que isso tudo influencia no seu dia a dia? Pensando em tudo que a gente ouviu, em toda essa história, como é que isso vai impactar no seu dia a dia? Nas suas relações, quando as pessoas vierem talvez lhe pedir perdão, quando alguém pisar feio nos teus calos e te fazer sofrer, e você vai precisar liberar perdão, ou quando você pisar na bola e vai precisar se humilhar e dizer, preciso de perdão. Número 2, você recebeu perdão. Você tem isso. Agora, distribui esse presente por onde você anda. Entre as outras pessoas. Porque isso vai fazer uma enorme diferença na tua vida. Você vai descobrir coisas maravilhosas quando conseguir liberar perdão no seu coração, em alguma coisa que está lhe machucando por um tempo, talvez por uma vida inteira. Foi isso que Deus fez com a gente. E é isso que Ele nos chama a fazer também com os outros.
perdoar. Amém.